Olha, essa é uma pergunta difícil e uma pergunta ampla. Eu acho que sim, eu acho que mudou ao longo do tempo. Eu acho que a gente já tem algumas conquistas, mas, infelizmente, ainda a gente tem duas questões dentro da igreja que eu vejo. Primeiro, é do protagonismo feminino dentro da estrutura eclesiástica mesmo, né? Em questão de liderança, em questão de teologia, que, embora esteja crescendo muito, em alguns meios ainda não é bem recebido, não é bem visto. E Qual em que é a outros, sua cultura cristã eu sou protestante? presbiteriana, a minha tradição é presbiteriana, Do Brasil? do Brasil. E na presbiteriana do Brasil, por exemplo, isso é bem claro na questão da administração da igreja, das lideranças da igreja, né? Já tivemos muitos avanços? Sim, mas ainda é muito encabeçado no homem. Se a mulher é casada, é o marido. Se a mulher é solteira, como é o meu caso, em muitos momentos parece que a gente é um ET, porque é muito esquisito uma mulher de 40 anos solteira, como assim, né? E aí uma outra coisa que eu vejo, e que é muito a crítica que muitos cristãos fazem ao feminismo, né? Porque fala, o feminismo diz que o problema é o homem. Mas não, o problema não é o homem, o problema é o pecado. Eu concordo. Eu concordo que o nosso problema é o pecado. Mas, primeiro, não é todo mundo que tem a nossa cosmovisão cristã, né? Para entender isso. E mesmo dentro da igreja que se tem a cosmovisão cristã, nós temos, infelizmente, homens pecadores e que não estão vivendo sob a graça redentora de Deus, né? Então, eles usam as orientações, né, da submissão da mulher, do papel da mulher dentro da família, como uma arma, e não como deveria ser, né? Então, a gente ainda vê poucos homens sendo cabeça da família como Jesus é o cabeça da igreja, né? Poucos homens amando as suas mulheres como amam ao seu próprio corpo. Não quero generalizar, a gente tem homens maravilhosos, eu tenho o privilégio de conviver com casais e com homens que são realmente exemplos de graça redentora, mas, infelizmente, a gente ainda vê dentro da igreja muito disso, da mulher ter que ser submissa. A mulher está num relacionamento abusivo, ela tem que ficar quieta, ela tem que orar, ela não pode se posicionar, né? E, infelizmente, a gente ainda vê isso com muita frequência dentro dos ambientes religiosos, né? Da mulher com medo de se posicionar, da mulher que não consegue se posicionar frente ao esposo ou frente a outros homens, quando vê que esse esposo ou esses outros homens estão fazendo uma coisa errada, e isso é bíblico também, né? Da gente, quando vê que o outro irmãozinho está em pecado, está fazendo uma coisa que não é legal, a gente tem que exortar. Mas aí, muitas ainda não conseguem, porque entendem que tem que ficar nesse papel mais quietinha, mais na sua, né? Então, eu acho que, ao mesmo tempo que, sim, a gente, em algumas vertentes do cristianismo evangélico, já teve muitos ganhos, a gente vive ainda a consequência do pecado, que é o que gerou, né, todas essas lutas, a luta da raça, a luta do feminismo, da criança, da escravidão, enfim, né? A gente ainda vive isso dentro da igreja, com a capinha de que, eu estou sendo o cabeça, eu tenho que ser o líder, então você tem que me obedecer, você tem que fazer o que eu acho que é certo, né? Então, eu vejo isso, eu vejo que a gente ainda tem muito que caminhar, e a gente ainda precisa de muito discipulado dentro das nossas igrejas para a gente exercer os papéis de homem e de mulher embaixo da graça redentora de Cristo, né? Como deve ser, como a Bíblia ensina. Rafaela, na Assembleia de Deus, como tem sido essa luta? E eu venho de uma tradição pentecostal, né, bem tradicional. E assim, às vezes até as pessoas me perguntam, né, até o Júlio me perguntou uma vez por que eu ainda tô, né, numa igreja que tem esse viés um pouco mais tradicional. E eu acho que Assembleia de Deus, Ministério Belém. Belém, né? Assim, hoje eu tenho uma mentalidade que eu consigo lidar com a estrutura, né?
Então, ok, por enquanto eu continuo. Mas eu acho que, olhando, né, dentro do que há uns 10 anos atrás, o que a gente observa hoje, tem aberto espaços para falar sobre a mulher, né? Ainda não é o ideal, né? A gente sempre volta, ainda não é o ideal, mas eu acho que precisa começar. E aí isso tem beneficiado algumas mulheres, né? Claro que nem vão alcançar todas, a gente precisa entender a realidade, principalmente numa igreja pentecostal, que a gente vê que o público, né, que costuma frequentar essa vertente, vamos dizer assim, né, do cristianismo evangélico aqui no Brasil, são pessoas de classe média, a classe média baixa, né, e que vivem questões sociais também, que atravessam dentro disso. E aí aquilo que a Mariana falou, né, da questão de violências, não só física, mas psicológica, né, o quanto que, por ser uma igreja que tem, na sua maioria, líderes homens, o quanto que isso também não reforça ou não mantém essas pessoas nessa condição, essas mulheres nessa condição. Porque muitas mulheres não se sentem à vontade de conversar com um homem sobre uma situação de violência que ela está sofrendo, e infelizmente, e aí eu vou falar de uma forma geral, né? Eu acho que, infelizmente, nós não temos, eu acho que precisa melhorar muito na questão da formação dos líderes, né? Principalmente de como acolher essas pessoas, de como acolher essas mulheres. Então, assim, a gente tem um lugar determinado do homem dentro de uma estrutura eclesiástica que é um lugar de poder. E aí a mulher fica nesse lugar de submissão, né? Eu acho que é uma coisa que a gente precisa reler, não vou dizer da releitura no sentido do texto bíblico, no sentido de como a gente está interpretando essa questão da submissão. Porque a gente vê muita coisa assim, a mulher tem que ser submissa, a mulher tem que ser submissa, mas assim, tem um princípio a submissão, não é, quer dizer, ela é submissa à violência, o corpo é submisso ao homem, né? E aí as pessoas vão pegando textos isolados da Bíblia, as cartas de Paulo principalmente, e vão usando dentro de um contexto que não tem sentido, né? Justamente para manter o controle, na verdade, é justamente para isso. Então, eu acho que algumas coisas precisam ser revistas, as mulheres precisam começar a se perceber, a se olhar enquanto mulheres, porque embora elas sejam cristãs, e é uma coisa assim que eu tenho um pastor que eu converso bastante com ele, eu sempre tiro muitas dúvidas, e ele falou uma coisa, né? Jesus, ele vem justamente para quebrar tudo. Na verdade, ele não tira a lei, ele não está dizendo, anulando, mas ele está mostrando na prática como a gente tem que agir, né? Eu gosto muito da passagem da mulher samaritana, que para mim é um clássico, né? Jesus, naquele contexto, num mundo machista, religioso e machista, Jesus, um homem, né, considerado um mestre, ele vai de encontro com uma mulher, conversando com ela, tem um diálogo só ele e ela num poço. Né? Então, quanto que Jesus também vai quebrando esses paradigmas de um conceito machista da sociedade. Então, Jesus ele está mostrando como que se deve tratar, não só a mulher, né? E ele vai dizendo, fazendo essa referência dele como o noivo e a igreja como a noiva, mas ele está dizendo na relação humana, como nós devemos nos relacionar. E aí eu acho que é uma grande questão, principalmente ainda porque a gente tem uma liderança machista, sim, é difícil dizer, mas infelizmente que não está, às vezes, aberta para o diálogo. Luciana, você já esteve em várias culturas, né, protestantes? Atualmente eu sou parte já nos últimos 11 anos, sou parte do projeto 242. Eu posso depois comentar um pouquinho as minhas percepções ali, mas eu queria comentar uma coisa que a Mariana disse, e que eu achei super interessante, sobre a arma, sobre aquele texto de Paulo como uma arma que o homem tem ali para subjugar, né, a mulher. E eu fiquei pensando, até num viés assim, eu não sei o quanto é consciente isso, né, mas de repente isso é uma arma também para proteger o próprio coração do homem, porque o que existe ali,
que ele precisa tanto desse escudo, desse texto que pega parte pelo todo, e ele se agarra naquilo, e anos se passam, séculos se passam, e aquilo não muda, aquilo não é questionado. Entendeu? Então eu fico pensando assim, de repente é uma arma contra si mesmo, porque ele conhecendo o seu próprio coração, de repente existe ali o orgulho de você, né, estar submetido talvez a uma liderança feminina, a uma pregação ali feminina de alguém, de uma mulher lá, falando algo que é para você, ou então alguma coisa até relacionada a questões sexuais. Então, ali existe esse escudo que ninguém toca e que são denominações históricas que não mudam esse discurso, e de repente eu me questiono por quê? Porque chegou num momento que a gente estava falando isso, que não dá mais para a gente negligenciar a presença feminina e a importância de se discutir sobre isso. Mas por que se agarra ainda tanto nesse escudo, né? E enfim, eu tenho as minhas questões. Eu acho muito que é preciso olhar para o próprio coração, os homens, né? Olhar para o próprio coração e ver ali se existe um orgulho, se existe alguma questão ali relacionada mesmo às tentações sexuais, né? Então, não sei, eu desconfio mesmo. E uma outra coisa legal que a Rafaela disse, que eu queria comentar, que ela estava ainda falando no momento anterior, sobre os espaços. Então, ela estava falando do espaço da mulher negra. E a mulher dentro da igreja também precisa conquistar o seu espaço, né? Então, por exemplo, aí eu vou colocar a minha igreja ali, né? A minha igreja, eu não conheço o coração dos líderes para responder por eles, né? Eu tenho medo aqui de cometer um julgamento. Em vias gerais, assim, existe uma grande abertura para você ter a iniciativa de começar alguma coisa ali, um projeto. Então, você apresenta para os líderes, eles não são muito de falar, senta aqui, essa cadeira é para você, ocupe-a. É você que tem que ter a iniciativa. Então, se você tem uma ideia legal de desenvolver qualquer coisa dentro de alguma área específica da igreja, você é bem-vindo. E eles têm muito essa postura, e eu acho muito interessante essa forma como eles lidam. E eu nunca vi nada muito explicitamente essa coisa da mulher no poder, no ter seu espaço, mas eu não vejo mesmo muitas mulheres tomando esses espaços. Então, eu me pergunto até onde seria, né, eu sei até onde eu acredito que são eles barrando, apesar de eu achar que, se eu não me engano, o conselho é formado só por homens, e eu nunca ouvi muito o motivo, porque se não existe nenhuma mulher que teve a iniciativa de ocupar um espaço no conselho ali pastoral, no conselho consultivo, ou se é uma questão mesmo que eles têm um pensamento de que só homens deveriam ocupar. Então, não é claro, mas eu acho que também é bastante individual. Acho que existe ali uma divergência de pensamento. Eu não acho que eles pensem todos iguais. Eu acho que existe uma postura bastante individual em relação a esse assunto. Mas eu me pergunto quanto as mulheres estão ocupando os espaços, entende? Eu entendo, por exemplo, na minha igreja existe espaço, eu só não sei o quanto quem se levanta ali, está ali. Eu vejo mulheres muito ativas em diferentes áreas e assim, fazendo coisas incríveis. Eu me pergunto quanto que a gente está se empoderando mesmo, né, e ocupando esses espaços aí, como a Rafaela falou, que é uma postura mesmo nossa, não ficarmos com medo, né, não ficarmos assim acuadas.